Amaury, nossa grande estrela, Fernanda Montenegro. Que prazer ter você aqui no nosso programa e principalmente numa homenagem como essa, a essa pessoa tão importante para todo o Brasil que foi Vladimir Herzog. Estamos aqui. Eu penso que todos os que vierem aqui hoje vão estar lembrando as suas próprias vidas, né? A maneira como cada um de nós resistiu e principalmente essa imagem desse homem assassinado, triturado, despudoradamente agredido, né? E que foi, sem dúvida, o começo daquele fim de horrores. Vladimir Herzog foi um jornalista, ativista, professor e dramaturgo naturalizado brasileiro. Na década de 1970, Vladimir, que era membro do Partido Comunista Brasileiro, passou a atuar politicamente no movimento de resistência contra a ditadura, incomodando o governo militar. Foi detido ilegalmente pelos agentes da ditadura de São Paulo e no dia 25 de outubro de 1975, o Serviço Nacional de Informações divulgou que o jornalista havia se suicidado na prisão. Porém, Herzog era judeu e a tradição manda que os suicidas sejam sepultados em local separado. O rabino Henry Sobel, líder da comunidade judaica, ao preparar o corpo, percebeu as marcas da tortura. Não havia dúvidas de que ele tinha sido assassinado. Vladimir Herzog foi um jornalista que foi encontrado morto numa cela, né, da ditadura militar em 1970. E levou o cardeal arcebispo de São Paulo à porta da Catedral da Sé a fazer uma manifestação espontânea na frente de 8.000 pessoas. Eu costumo dizer, e eu dando aula de história sobre isso, de que ali começou a cair a ditadura, ou seja, a ditadura escancarada diante de um jornalista que foi morto. Por quê? Porque ele levava a informação para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo no país. Nós que passamos aquilo lá e que sobrevivemos daquilo lá, eu quero dizer que nós estamos, claro, nos embates da vida, da política, da sobrevivência, mas nós temos algo definitivamente positivo e que nos deve guiar na vida, que é o direito de se expressar. O problema que se segue é a batalha mesma dos ganhos e perdas dos embates políticos, mas graças a Deus estamos podendo falar, estamos podendo contestar, estamos podendo ter fôlego para analisar e suportar o outro com o qual até a gente pode não concordar. Vladimir deixou a esposa Clarice e 2 filhos, Ivo e André, que são os responsáveis pelo instituto que leva o nome de seu pai, criado em 2009. Eu sempre digo que o Vlado é a ausência mais presente que nós temos, que desde que ele foi assassinado, ele sempre esteve presente. Eu sempre fui procurado por jornalistas, por estudantes, para contar sobre a época, falar sobre o Vlado. E aí nós resolvemos fazer o Instituto Vladimir Herzog, que é uma forma de realmente alimentar essa memória. Então, estão sendo feitos trabalhos muito interessantes, que eu tenho certeza, quem está conduzindo é meu filho, o Ivo, e tenho certeza que o Vlado teria o máximo orgulho, felicidade, alegria de ver tudo que está sendo feito. Após anos de luta, o governo federal foi responsabilizado por sua morte, mas até hoje os envolvidos não foram sentenciados. Um dos nomes relacionados diretamente ao assassinato é o do ex-presidente da CBF, José Maria Marinho. Eu, há 2 anos atrás, antes da Copa, eu fiz pessoalmente, por fora do Instituto, eu, pessoa física e Herzog, um abaixo-assinado contra o Marinho. A gente reuniu mais de 50.000 assinaturas, porque eu achava um absurdo uma pessoa que esteve envolvida na morte do meu pai, ele esteve envolvido na morte do meu pai, na montagem da infraestrutura que deu força para o processo que levou à morte do meu pai e de outros.
fosse o grande embaixador durante o maior evento esportivo do Brasil. Digamos que a prisão dele traz um pouco de paz de espírito, porque ele e outros se achavam muito acima da lei, achavam que podiam fazer o que quisessem, que eles eram intocáveis. O Brasil está mudando rápido, né? Eu acho que é impressionante. A gente tem visto uma série de coisas que estão acontecendo hoje em dia e que está chacoalhando o Brasil. A gente sabe que os nossos filhos vão crescer no Brasil, que pelo menos a questão da impunidade, a questão da corrupção vai ser numa outra dimensão, numa dimensão bem menor. Amaury, o maestro João Carlos Martins, que está regendo essa homenagem, esse concerto em homenagem aos 40 anos do assassinato do Herzog. Que prazer, né, participar de um evento como esse. Não é só participar do assassinato, dos 40 anos do assassinato. É participar, antes de tudo, da liberdade de expressão no Brasil. É um concerto que realmente vai dignificar a memória do Vladimir Herzog. É um concerto, antes de tudo, suprapartidário, onde a importância é a importância da cultura e das artes. Villa-Lobos dizia, não é um público inculto que vai julgar as artes, são as artes que mostram a cultura de um povo. Belas palavras. O que o senhor preparou para esse concerto, para apresentar para o público? Tem Beethoven, tem Beethoven que eu vou tocar, tem Mendelssohn, que foi o maior compositor do povo judaico, tem Ravel, e no final o público inteiro vai participar porque eu vou fazer uma proposta para São Paulo. Para o público participar junto. Isso. Me veio agora à cabeça que você está fazendo uma personagem que causou uma polêmica muito grande na novela Babilônia. Você e a Natália Timber estão fazendo o papel de uma maneira tão suave, tão bonita. Por que o Brasil talvez não esteja preparado ainda? Por que ainda é um tabu falar de temas como homossexualidade? Está tendo liberdade de discutir isso também, não é? Sabe, eu penso que tudo isso não é que agora está voltando um período mais reacionário, mais puritano, mais isso, mais aquilo. Não, eu acho que agora as pessoas também que estão, vamos dizer, dentro de um conceito tão preconceituoso, está se expressando, porque ele perdeu a vergonha e não está se escondendo mais. Aí a gente conhece quem está e quem não está com o processo democrático, com o processo libertário. Mas nós só estamos fazendo porque eu, por exemplo, conheço casais homossexuais que vivem uma vida normal. E é impressionante que você tem que dizer que eles vivem uma vida normal. Eles vivem uma vida. Claro, é isso, é isso. Eu queria dar só um parênteses aqui para mandar um abraço grande para a Amaury. Acho que nós nos conhecemos naturalmente, eu sou bem mais, vamos dizer que eu seja muito mais velha do que você. Então, eu conheço você desde que você era criança e eu já era mocinha. Vamos dizer, um pouco mais velhinha do que mocinha. Então, pelos anos todos, assim, pela maneira como você me recebeu, pela vida fora, um grande beijo, um grande abraço e sucesso sempre na sua vida. E o Amaury me pediu para te mandar um beijo aqui, pessoalmente, que ele gostaria de estar aqui com você. Eu mando 2 para ele, um em cada bochecha, tá bom? Obrigada.